Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a transferência de calor, sobre a condução bidimensional. Mais especificamente sobre o fator de forma na condução e a taxa de calor adimensional. Esse item 4.3 se refere ao livro do Impropério. Bom, o que a gente já viu em vídeos anteriores é que muitas vezes, quando a gente tem a condução bidimensional ou tridimensional de calor, a solução analítica é muitas vezes ou demorada ou impossível de ser realizada. Então, o livro apresenta algumas soluções na forma de um fator de forma, chamado de S, ou de uma taxa adimensional de calor. Vamos falar primeiro sobre o fator de forma. Esse S aqui, ele é definido de maneira que a taxa de calor seja o produto do fator de forma, da condutividade e da diferença de temperatura entre os contornos da geometria. A gente trabalha em termos de uma resistência condutiva bidimensional. Ela é definida como sendo 1 sobre SK. Então, a razão, é 1 sobre o produto do fator de forma e da condutividade térmica. Então, o livro apresenta alguns fatores de forma para geometrias definidas. Então, a tabela 4.1 ela é dividida em parte A e parte B. Na parte A ele apresenta o fator de forma e na parte B essa taxa de calor adimensional. Então, são alguns casos. Então, o primeiro caso é uma esfera isotérmica enterrada em um meio semi-infinito. A gente viu nos vídeos anteriores que o meio semi-infinito era aquele meio que podia se expandir, indefinidamente em todas as direções, exceto em uma. Então, é o caso aqui, a superfície, podendo representar como exemplo o solo. Então, nós temos aqui uma esfera de diâmetro D e ela está enterrada com uma distância Z entre a superfície livre e o centro da esfera. A temperatura superficial dessa esfera é T1 e da superfície livre T2. Então, o fator de forma seria dado por essa expressão, 2πd, que é dividido por 1 menos d sobre 4z. Essa equação ela tem uma restrição que implica que z seja maior do que o diâmetro sobre 2, ou seja, que a esfera esteja completamente enterrada. Então, a ideia é o quê? Deixa eu voltar no slide anterior. Essa tabela nos fornece o valor de S, e com o valor de S eu tenho a condutividade térmica do material no qual o calor é conduzido e a diferença de temperatura me permite calcular a taxa de calor. Então, no caso aqui, para o caso 1, eu teria esse fator de forma. O caso 2 é um cilindro horizontal isotérmico de comprimento L enterrado também em um meio semi-infinito. Nós temos duas condições, tá? Ambas com o comprimento do cilindro muito maior do que o seu diâmetro. Essa primeira expressão para o fator de forma é quando Z é menor do que 3D sobre 2, e essa segunda quando Z é maior do que 3D sobre 2. Terceiro caso é um cilindro vertical em um meio semi-infinito. Também a gente tem a condição de que o comprimento seja bem maior do que o diâmetro, e aqui eu tenho outra expressão para o fator de forma. Então, nas três situações apresentadas, eu estou trabalhando com um meio semi-infinito, no caso 1, uma esfera isotérmica enterrada, no caso 2, um cilindro horizontal isotérmico, e no caso 3, o cilindro vertical. O caso 4 seria a condução entre dois cilindros de comprimento L em um meio infinito. Então, vocês podem observar que aqui não tem a superfície livre, o meio é todo infinito, ele pode se expandir indefinidamente em todas as direções. As restrições é o comprimento bem maior que os dois diâmetros e o comprimento também bem maior do que a distância entre os cilindros. E aí a gente tem aqui a expressão do fator de forma. O caso 5 é um cilindro horizontal no meio do caminho entre dois planos paralelos de igual comprimento e largura infinita. Então, ele se expande indefinidamente na direção horizontal, mas não na direção vertical. E o cilindro está na metade do caminho e a temperatura das duas faces é a mesma. Novamente, a gente tem que o comprimento do cilindro tem que ser grande, bem maior do que essa distância, e Z, que é a distância entre o centro do cilindro e as duas superfícies,
tem que ser maior do que o diâmetro sobre 2. Novamente, o cilindro tem que estar completamente, então, enterrado. No caso 6, eu tenho um cilindro centrado em um sólido quadrado de igual comprimento. Então, no slide anterior, eu tinha um meio semi-infinito. Aqui eu tenho um meio infinito, um meio que se expande para o infinito apenas na direção horizontal, e aqui um sólido quadrado de igual comprimento do cilindro. Caso 7, eu tenho um cilindro circular excêntrico colocado em um cilindro de igual comprimento. Então, o diâmetro do de fora tem que ser maior do que o de dentro, obviamente, o comprimento bem maior do que os diâmetros. Aí eu tenho um fator de forma que depende dessas grandezas. Essa expressão ela é válida também se eu tiver o cilindro concêntrico. Aí, nesse caso, meu Z seria 0. O caso 8 é a condução na aresta de paredes adjacentes. Então, essa parede aqui. E aí, observe que são dadas todas as dimensões, tá? Então, a parede interna está a uma temperatura T1, a parede externa a uma temperatura T2. L é a espessura da parede, as duas são iguais, e D é essa largura. E o D tem que ser maior do que 5L. O caso 9 é a condução no vértice de 3 paredes. Então, todas com a mesma espessura. Para cada uma das situações foi apresentado um fator de forma. É interessante que, para todos os casos, a condução era bidimensional e, nesse caso aqui, a condução é tridimensional. Caso 10 e caso 11 envolvem, nesse caso aqui, um disco de diâmetro D, temperatura T1, sobre um meio semi-infinito. E, no caso 11, um canal quadrado de comprimento L. E aí nós temos também duas situações dependendo da distância entre a aresta, a distância não, né? A razão entre a aresta externa e a aresta interna. Embora esses fatores de forma sejam definidos para transferência de calor bidimensional, a gente pode utilizar o mesmo conceito para obter fatores de forma para condução unidimensional. A equação base é essa. A taxa de calor é o fator de forma vezes a condutividade térmica, vezes a diferença de temperatura. Como a gente sabe que a resistência térmica à condução é igual a ΔT sobre Q, se eu pegar aqui o ΔT dividido por Q, eu encontro que a resistência seria 1 sobre SK. Ou que o fator de forma seria 1 sobre a resistência vezes a condutividade térmica. Então, quando a gente pega as formas, né, unidimensionais que a gente viu lá no capítulo 3, que seriam parede plana, cilindro e esfera, uma vez que a gente já tem definido qual que é a expressão para resistência à condução, a gente consegue achar os fatores de forma. Então, para a parede plana, A sobre L, já que a resistência térmica é L sobre Ka. Para um cilindro, 2πL dividido por Ln de R2 sobre R1. E para uma esfera, 4π R1 R2 dividido por R2 menos R1. Então, a gente consegue, para o mesmo problema, se tiver mais geometrias envolvidas, a gente consegue determinar essas expressões. Bom, então todas esses casos, né, foram apresentados para um fator de forma. Então, essa outra tabela aqui, que é a tabela 4.1, porém B, ela tem a taxa de calor adimensional para algumas situações. O que seria essa taxa de calor adimensional? Ela pode ser interpretada, né, como sendo a razão entre a taxa de calor e uma taxa de calor de referência. O que seria essa taxa de calor de referência? Ka ΔT sobre L. Então, a taxa de transferência de calor que existiria em uma parede de espessura LC e área AS. Então, na tabela aqui, ele apresenta os casos, uma figurinha para a gente conseguir ilustrar, e a expressão para essa taxa de calor adimensional. Tá? E esse LC, que é o comprimento característico, ele é definido como sendo raiz de AS sobre 4π, onde esse AS é a área ativa. Então, para cada caso, a gente vai ter também a expressão. Então, qual que é a ideia? A gente determina essa área ativa. Com essa área ativa, a gente encontra esse comprimento característico. Com esse comprimento característico,
e o valor da taxa dimensional de calor, a gente consegue determinar a taxa de calor. Porque, olha, tem a condutividade térmica, a gente determinou a área ativa, tem a diferença de temperatura, tem o LC, comprimento característico, e tem a taxa dimensional. Então, a única incógnita seria a taxa de calor. Então, quais são os casos? Caso 12, é uma esfera isotérmica em um meio infinito de temperatura T2. No caso, o caso 1 da tabela 4.1 era a esfera em um meio semi-infinito. Aqui eu tenho um disco delgado, também em um meio infinito, um retângulo delgado em um meio infinito e uma forma cuboide em um meio infinito. Então, em resumo, o que a gente viu? Que para casos de condução de calor bidimensional e tridimensional, a gente não tem solução analítica. Então, a gente consegue determinar a taxa de calor através ou de um fator de forma, S, ou de uma taxa de calor adimensional. Isso vai depender da geometria que a gente tem. Bom, espero que tenha ficado claro. Obrigado pela atenção.